Saiu mais uma pesquisa da GERP, tá? E olha que boa notícia, essa daqui já mostra o Flávio Bolsonaro à frente numericamente do Lula no segundo turno, embora ainda seja empate técnico ali, tá? No primeiro turno também tem empate numérico. Lula e Flávio Bolsonaro têm os exatos mesmo 38% no primeiro turno, segundo a pesquisa da GERP, né? Ou seja, isso é uma notícia muito boa. Mais uma vez, uma pesquisa sozinha não quer dizer muita coisa, mas você acompanha a tendência, né? Ou seja, depois daquele episódio lá do Vorcaro, teve uma. O Flávio realmente perdeu um pouco de apoio ali, mas eu avisei para vocês na época que ele ia recuperar isso à medida que o tempo fosse passando, e de fato é o que aconteceu, e a gente já vê o Flávio agora ultrapassando o Lula em algumas pesquisas, tá? É lógico, nas pesquisas mais amigas do PT, da Quaest, Datafolha, ainda não chegou lá. Mas esse foi o mesmo caminho que aconteceu antes, quando ele ultrapassou Lula também nessas pesquisas, né? E vale lembrar, em todas essas pesquisas, elas tendem a superestimar a esquerda e subestimar a direita. Por quê? Porque o eleitor de direita é o eleitor mais aguerrido, é o eleitor que está mais interessado, que quer mesmo votar. Então, mesmo que quando se faz a pergunta, a pessoa diga que vai votar no Lula, mas ela não vai votar de verdade. Ela gosta do Lula, mas não tem esse interesse todo em votar. Então ela acaba não indo votar. Quando chega o dia da votação mesmo, dos números lá frio do TSE, o Flávio fica na frente, a direita vai ficar na frente. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso. Eu estou gravando esse vídeo no dia 11 de agosto de 2026, às 11 horas da manhã. Essa notícia foi sugerida por Dedo Mindinho renegado pelo Lula, Rei Arthur I e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. Vamos ver a pesquisa GERP, aqui fala no Gazeta do Povo, fala os números aqui, também tem aqui no Poder 360, tem os números aqui, mas vocês sabem, eu prefiro ir direto na pesquisa, ver a íntegra da pesquisa, os links de tudo isso daqui está na descrição aqui do vídeo. E uma dica para vocês, que geralmente essas pesquisas todas, o Poder 360 traz a íntegra delas, tá? Normalmente é o mais fácil de você achar as íntegras dessa pesquisa é no Poder 360. Algumas você acha no site da própria empresa que faz a pesquisa, da GERP, da Atlas Intel e não sei o que lá, mas às vezes nem isso. Agora, o pessoal do Poder 360 coloca a íntegra das pesquisas, parabéns a eles por esse ato, realmente ajuda bastante a gente a divulgar os dados, né? E aí, então, a gente faz aqui o que é informação, aqui começa, lógico, com os detalhes da pesquisa, registro no TSE, foram 2.400 entrevistas, com margem de erro de mais ou menos 2 pontos percentuais, entre os dias 6 do 8 e 10 do 8. Então foi ao longo de 4 dias, aí, ao longo do final de semana, aí, sexta até segunda-feira aí desse final de semana, né? Então, eles falam um pouco sobre a metodologia deles aqui, mas o ponto aqui, olha só, em termos de voto espontâneo, né? Voto espontâneo não quer dizer muita coisa, mas mostra uma coisa importante, é que o Flávio e o Lula estão no mesmo patamar já de voto espontâneo. Isso já é bastante significativo, né? Com relação ao voto estimulado, lembrando, voto espontâneo é quando o entrevistador vira para a pessoa e fala em quem você vai votar, sem dar nenhum nome nem nada. Aí a pessoa fala quem é que ela vai votar. Tanto que pode ter até nomes aqui que não estão na disputa, né? Eles tiram depois, evidentemente, mas podem haver, né? Agora, aqui, quando é estimulada, é que ela mostra ali. Só tem essa lista de candidatos aqui, que a essa altura a gente já sabe quais são os candidatos. Agora a gente já está definido aqui. São esses aqui os 10 candidatos que temos à presidência aqui, né? Na prática é só Lula e Flávio, mas enfim, né? Aí mostrando a lista de candidatos, Lula e Flávio estão empatados numericamente com 38% dos votos aqui. Isso é uma boa medida, é uma boa notícia por vários motivos. Primeiro motivo, porque elimina o risco do Lula ganhar no primeiro turno. Esse risco existe, tá? Porque lembra que o Lula só tem alguns poucos candidatos da esquerda aqui junto com ele, né? O Rui Costa Pimenta, o Aécio Dias, o Renan Santos. Os candidatos da esquerda são poucos, né? Enquanto tem um monte de candidato da direita aqui, o Caiado, o Zema, o Daciolo, Augusto Cury, não sei o que lá. Então tem um monte de gente da direita ali, muito mais do que da esquerda. O pessoal da direita, evidentemente, tira voto do Flávio Bolsonaro. E aí, se o Lula conseguir no primeiro turno fazer mais de 50%, ele já ganha no primeiro turno, a gente se fudeu. Então, isso é importante. Mas as pesquisas todas estão mostrando que ele não vai conseguir isso. O Lula tem um teto ali em 46%, que ele não passa desse teto de jeito nenhum, né?
Então, 46% eu digo de voto válido, tá? Porque aqui, repara, aqui é 38% de votos de intenção, mas tem o não sabe e nenhum deles, que isso daqui na eleição é descartado, então o voto válido, né, é um percentual um pouco maior, né? Mas de qualquer forma, o importante aqui é que o Lula não chega a 50%. A outra coisa importante aqui é que o Flávio está pau a pau com o Lula no primeiro turno, está de acordo com aquilo que eu falo para vocês. O Flávio vai terminar o primeiro turno na frente do Lula, vai ganhar no primeiro turno. Ganhar no primeiro turno não no sentido de que já vai encerrar a eleição, já deu mais de 50%, não, ele não vai conseguir isso, tá? Vai ter segundo turno. Ele vai ganhar no primeiro turno no sentido de que ele vai ter mais votos que o Lula no primeiro turno. E isso vai deixar o pessoal apavorado. Tem tudo apontando para isso, né? Quando foi a eleição do Bolsonaro, eles subestimaram em 10 pontos percentuais os votos do Bolsonaro, essas pesquisas todas, e no final das contas o Bolsonaro teve 10% mais de votos do que eles esperavam. Eles esperavam que o Lula ganhasse em 2022 no primeiro turno também, né? E essa jogada do Bolsonaro acabou destruindo eles lá. O Lula foi para o segundo turno, acabou ganhando no segundo turno com uma margenzinha deste tamaninho. E agora que o Flávio está muito melhor nas pesquisas, isso não vai se repetir, vai ser o contrário, o Flávio vai ficar na frente, né? O desânimo do eleitor petista é muito maior agora. Então, repara, a gente vê aqui que durante o período... A pesquisa da GERP é uma pesquisa feita pelo telefone, tá? Então, ela tem algumas características diferentes. Ela geralmente dá um valor um pouco melhor para o Flávio do que outras pesquisas aí, né? Mas o ponto é que, mesmo nela, aqui, você pode reparar que no momento que teve lá aquele embate todo do Vorcaro e coisa e tal, o Flávio caiu e depois subiu de novo. É o ponto que a gente estava falando, que é o ponto importante nisso daqui, né? Ou seja, na série histórica, ele recuperou aquilo que ele tinha e agora já está aqui mais ou menos do mesmo padrão que estava na época do auge dele ali, depois do Carnaval, em que o Flávio estava bem mais folgado na frente do Lula, né? E, bom, o segundo turno, né? Aqui tem mais algumas outras informações. Esse negócio aqui tem que tomar muito cuidado com isso. 81% já tem a escolha definida. Cara, isso aqui não quer dizer absolutamente nada. Esquece isso aqui. Não quer dizer nada, né? Agora tem aqui, ó, segundo turno, Flávio e Lula, tá? Então, Flávio 45, Lula 43. Ainda é dentro da margem de erro, é empate técnico, tá? Mas numericamente o Flávio já está à frente do Lula, o que é uma boa notícia, sem dúvida alguma. E mostra aquilo que eu venho falando para vocês. O Lula tem um teto muito sério e, mais do que isso, ele tem uma grande base de eleitores que estão desestimulados, né? Lá em 2022, qual era o grande estímulo dos eleitores para votar no Lula? Era tirar o Bolsonaro do poder. Esse era o grande estímulo que havia para o eleitor votar no Lula, a verdade é essa. Só que agora você não tem isso mais, né? Porque o Bolsonaro não está aí. Quem está disputando é o Flávio. O Flávio não é o Bolsonaro, é o filho do Bolsonaro, né? Mas não é o Bolsonaro, não é a mesma coisa. E, por outro lado, o pessoal viu que votar no Lula dá um monte de merda, né? Ou seja, você piora um monte de situação. A gente tinha avisado isso, mas uma coisa é você falar, né? Falar, no final das contas, não muda muito. O ponto é, as pessoas sentiram o problema, né? As pessoas querem mudança, né? Enfim, o ponto é que os votos do Flávio vão todos, os votos das outras pessoas, aqui, ó, do Caiado, do Zema, vão para o Flávio. Até uma parte dos votos do Renan Santos vai também, né? Mas a maior parte do pessoal vai para nenhum e não sabe, não opinou. Mas, de qualquer forma, o Flávio ultrapassa o Lula, é o mais importante, e ganha no segundo turno, né? Com relação à rejeição, a rejeição múltipla, o Lula ganha do Flávio, isso é um ponto importante. O que é rejeição múltipla? É quando a pessoa pode dizer quais os candidatos que ela rejeita. Todos eles, pode ticar todos os candidatos que rejeita. Não precisa escolher um só para dizer esse aqui que eu rejeito, né? Pode rejeitar qualquer um deles. E nesse ponto o Lula tem uma rejeição muito maior do que a do Flávio. No final das contas, esse ponto é o ponto principal. No final das contas, quando você força a pessoa a escolher apenas uma rejeição, costuma vir o primeiro nome que a pessoa vem na cabeça dela, né? E não necessariamente todos os nomes ali. E daí, com isso, o Lula tem mais um problema aqui, né? A avaliação do governo continua desaprovado o governo Lula e aumentando a desaprovação aqui, 53% a 42% a desaprovação do governo Lula, o que mais uma vez é uma coisa muito positiva para o Flávio e muito ruim para o Lula. Em termos dos problemas que o eleitor vê para o Brasil, violência, falta de segurança, policiamento ganha na frente, corrupção também está muito forte ali,
Repara que em outras pesquisas costuma ter essa questão de saúde e não sei o que lá e coisa e tal. Aqui, talvez isso daqui, porque eles dividiram em 2 itens, tá vendo? Eu vou botar aqui, falta de hospital, postos de saúde, falta de médico, profissional de saúde. Como dividiu em 2 aqui, diminuiu um pouco, né? Mas a saúde também está entre os itens mais importantes para a população, né? Impostos muito altos, com certeza. Custo de vida muito alto. Isso é um problema seríssimo que o Flávio tem como contrapor, né? Então, ou seja, essa é a pesquisa da GERP, é uma boa pesquisa, é um bom resultado para o Flávio. A rejeição do Lula muito alta, isso é positivo para o Flávio. Como eu falei, o Lula bate no teto, ele não vai mais do que isso. O Flávio, por mais que também tenha alguma rejeição, ele tem o argumento de que ele não é o Bolsonaro, ele é outra pessoa. E isso é uma coisa que vai valer muito no segundo turno. Eu tenho certeza que os marqueteiros do Flávio vão explorar muito isso no segundo turno, essa separação. Porque, de novo, veja, é lógico, quem é bolsonarista vai votar no Flávio. Não precisa convencer bolsonarista a votar no Flávio, porque o bolsonarista já vai votar no Flávio. Tem que convencer o pessoal que está no meio do caminho. O pessoal que está no meio do caminho, muitas dessas pessoas não gostam do Bolsonaro. Então é uma ótima alternativa separar o Flávio do Bolsonaro. Eles já estão fazendo isso na campanha, a campanha já vai ser só Flávio, não vai ter o nome Bolsonaro. E a tendência é nesse sentido, no segundo turno, ele tem uma vantagem muito grande, né? Aí o outro ponto que eu digo para vocês que é um problema do Lula é justamente o cansaço, né? Aqui, ó, o rançoso programa de Lula. O Lula apresentou um programa de governo que é mais do mesmo, a mesma coisa que ele promete lá em 2002, em 2006, em 2010, em 2014, em 2018, em 2022. Ele sempre promete as mesmas coisas e nunca consegue atingir, ou seja, fica aquele ranço de coisa velha. E é por isso que eu digo para vocês, isso desanima o eleitor do Lula de ir votar. Isso já é tão importante quanto convencer o eleitor a não ir votar, né? E, além disso, ainda tem uma merda nesse plano do Lula, que é o Ministério da Verdade, da Segurança e Regulamentação das Redes Sociais, que o Lula acha o máximo, né? Porque da esquerda isso é o máximo. Não, temos que calar as redes sociais, porque realmente é um problema, não sei o que lá, mas é um problema só para a esquerda. Para o grosso da população brasileira, é uma coisa ótima as redes sociais, o pessoal adora a rede social, não tem problema nenhum com isso, né? Então, isso é o problema do Lula, esse ranço, esse ar de velhice, esse ar de coisa carcomida e velha, né? Cheiro de naftalina da campanha do Lula é o que pesa contra ele. Isso, mais uma vez, não vai convencer um lulista a não votar no Lula, mas vai desestimular ele. Porra, sair daqui, perder o diazinho de sol para ir votar no TSE, lá na sessão eleitoral, votar, puta que pariu, vou pegar uma praia. Isso, lógico, tende a ajudar o Flávio. Por quê? Porque o eleitor do Flávio, tipicamente, ele é mais aguerrido, ele é mais envolvido. É o motivo pelo qual, na campanha de 2022, o Bolsonaro tinha milhões de pessoas na rua e o Lula não apresentava ninguém na rua. O eleitor do Lula, ele existe, mas ele já não é tão aguerrido, ele não é um eleitor tão interessado assim no Lula, né? Ninguém tem coragem muito de defender o Lula, porque puta que pariu, né? Todo mundo sabe que ele é um pinguço corrupto, né? E nessa, o Flávio se dá bem pra caramba. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.